Deus, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E hoje nós estamos aqui com a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre estamos aprendendo sobre a Igreja Eleita, o estudo sobre a Carta aos Efésios. Na última aula falamos de libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E hoje vamos falar da condição dos gentios sem Deus. Mas antes da gente dar início à nossa aula, quero pedir para você que ainda não está inscrito no meu canal, se você puder, se inscreve aí no canal. E não esqueça também de ativar o sininho, para que você seja avisado toda vez que a gente colocar um novo conteúdo, um novo vídeo aqui no canal. Deus te abençoe. Vamos para a nossa aula? Hoje vamos falar sobre a condição do gentio sem Deus. Esse é o tema da nossa lição 6. O texto áureo que vamos usar como base para este estudo está na Carta aos Efésios. Estamos aprendendo sobre a Carta aos Efésios. Já falamos aqui sobre a iluminação espiritual do crente, já falamos das sublimidades espirituais em Cristo, já falamos da predestinação e eleição. Na última aula falamos de libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E agora, na sequência da lição do tema, vamos falar na lição 6, a condição dos gentios sem Deus. Vamos aprender um pouquinho mais de como era a condição do povo gentílico sem Deus. O texto áureo está na Carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios, na carne, e chamados incircuncisão, pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. O apóstolo Paulo fazendo menção ali, para eles lembrarem de quem eles eram na carne, chamados incircuncisos, por aqueles que na carne eram chamados circuncisos, que eram os judeus, que chamavam eles de incircuncisos. A verdade prática para a minha vida e para a sua vida é a seguinte: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Glória a Deus por isso. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, Romanos capítulo 4, versículo 12, 13 e 14. Vamos lá. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Nós vamos pautar a nossa aula em cima desses aspectos que Paulo tratou ali para os gentios. Eles estavam sem Cristo, separados de Israel, sem direito à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Só isso. Ou seja, estavam falidos, Falidos, sem esperança nenhuma. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui, a condição do gentio sem Deus, sempre trazendo de uma maneira aplicativa para a nossa vida. Afinal, no meu caso, e alguns de vocês que me acompanham, éramos gentios, Nem todos nascemos ali, como costumamos dizer, em berço cristão, numa família cristã. Alguns vieram a Cristo depois de uma idade já à frente. Eu mesmo aceitei Jesus com 26 para 27 anos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu era um estranho à promessa, mas hoje sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Não sou mais estrangeiro nem forasteiro. Sou concidadão dos santos da família de Deus, assim como muitos de vocês que me acompanham aí nesse vídeo. Então agora nós não temos mais essa condição. Então nós vamos tratar no sentido literário do texto, vamos mostrar a condição dos gentios da época e também vamos trazer de uma maneira aplicativa para a nossa vida hoje, aqui nesse estado que vivemos. Glória a Deus. Vamos trabalhar aqui com 3 tópicos. O primeiro tópico tem por nome chamados à incircuncisão. O segundo tópico vamos ver que eles eram estranhos ao conceito da promessa. E o terceiro e último tópico, sem esperança e sem Deus. Essa era a situação dos gentios, essa era a situação de todas as pessoas que se encontram ainda sem Deus e aqueles que se encontravam sem Deus. Então vamos trazer de uma maneira aplicativa. Vamos para o primeiro tópico, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Está no versículo 11, que a gente fez a leitura bíblica,
os próprios judeus faziam essa distinção, chamavam eles de circuncisos por conta da promessa que Deus fez, que está lá em Gênesis 17, que nós vamos ler daqui a pouco. Quando Deus chama ali, né, Abraão e vai pedir para Abraão fazer a circuncisão, né, em todo macho que nasceu ao 8º dia, cortar o prepúcio, mostrando ali que seria a marca do povo escolhido. Então, por essa marca, trouxe um teor de exclusivismo para o judeu. O judeu achava que ele era o povo exclusivo, somente ele era o povo de Deus. Então, por isso que traz aí essa questão aí, nesse debate aí, os judeus chamando os gentios de incircunciso, todo aquele que não era do povo judeu, ou que não tinha a prática de circuncidar o 8º dia, para o judeu era chamado incircunciso. O conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Então, circuncisão, para os dias de hoje, é a famosa cirurgia de fimose que a gente fala. É quando a mãe pega o seu filho, ainda pequeno, né, e leva no médico para ele fazer a cirurgia de remoção da fimose. É a circuncisão. No caso do judeu, é cortar o prepúcio ao 8º dia, conforme está nas Escrituras Sagradas, no livro de Gênesis, que nós vamos ler agora. Livro de Gênesis, no capítulo 17, no versículo 10 e 11. Olha o que a Bíblia Sagrada vai nos relatar aqui. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Aí, a ordem de Deus para Abraão, dizendo que o macho teria que ser circuncidado, seria a marca dele. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiros comprados a dinheiro, conforme está em Gênesis 17, versículo 12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Gênesis 17, 14. Ou seja, por isso que você vai ver a expressão, quando vê Davi lutando ali com o filisteu gigante, ele vai chamar de incircunciso filisteu. Então era uma marca que ficou ali no povo judeu, no povo escolhido, que chamava todo aquele que não era circunciso de incircunciso. Ou seja, alguém que estava excluído da promessa. Esse era o conceito de circuncisão. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então, o ato físico distinguia, separava. Olha, então, todo que era circuncidado era, para eles, filho da promessa, era alguém da família, era um povo israelita. E o que não era circuncidado era gentil, era incircunciso. Então, era um ato que Deus fez, mandou Abraão fazer para distinguir o povo, a propriedade peculiar, a nação santa, o povo adquirido. E aí na frente a gente vai entender o significado espiritual da circuncisão. Porque o objetivo do apóstolo Paulo, quando ele trata da circuncisão, em alguns textos Paulo vai comparar e dizer assim, que a circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância aos mandamentos. E Paulo vai dizer um texto, vai dizer assim, quem circuncidou, fique assim, quem não circuncidou, que fique incircunciso, porque agora a circuncisão e a incircuncisão nada mais é do que a observância aos mandamentos, em praticar a vontade de Deus. Paulo vai falar da circuncisão do coração, mas nós vamos chegar lá. Mas então, o sentido de Paulo tratar da circuncisão no Novo Testamento, que deu debates acalorados, que nós vamos aprender também mais à frente, é na questão de quê? Na questão espiritual. O objetivo de Paulo é trazer a visão espiritual, porque numa visão física trouxe a separação do povo. O judeu trouxe um teor exclusivista exacerbado quanto a essa questão da circuncisão. E Paulo vem trazer a visão espiritual da circuncisão, não a visão biológica ou física, né? Que até a ciência hoje já vem comprovando algumas coisas quanto o benefício de fazer a circuncisão, de cortar o prepúcio, ou de fazer a tal da cirurgia da fimose, como a gente fala, né? Que traz benefícios biológicos, né? Para o homem, inclusive também um incômodo ali para o homem no seu órgão genital masculino, até mesmo mais à frente, quando ele vier a ter as suas relações sexuais com a sua esposa. Então, nessa questão biológica. Mas Paulo não está falando na questão biológica. Paulo está falando na questão espiritual. Essa é a questão de Paulo. Vamos lá. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Nós aprendemos na escola dominical que as coisas do Antigo Testamento, muitas delas são sombras das que viriam a ser, não é isso? Então, apontando um tipo do que viria a ser.
Então, a questão da circuncisão apontava para a santificação, ou seja, o povo distinto, o povo separado, o povo diferente, não só externamente, mas internamente. É isso que Paulo vai tratar. Vamos ler Êxodo 19, versículos 5 e 6. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui nesse texto maravilhoso para o nosso coração. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Está aí a circuncisão. É guardar o mandamento, o conserto de Deus. Esse sempre foi a vontade de Deus, mas por uma interpretação errônea de alguns dos judeus, trouxe uma visão apenas física e externa, e eles se separavam apenas por conta do corte do prepúcio. Mas Paulo vai trazer a visão espiritual. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então esse era o símbolo da circuncisão. Simbolizar a separação do povo escolhido. Você foi tirado das trevas para manifestar a luz. É propriedade peculiar, é nação santa, é povo adquirido. Ou seja, era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Olha aí. Então, o significado religioso da circuncisão era trazer o significado de santidade, ou seja, de separação, de ser santo, de ser separado. E alguns judeus separavam até de comer com os incircuncisos. Ou seja, interpretaram de forma exacerbada ou de forma errônea. Porque Deus, pela sua palavra, nos ensina o quê? Para não me assentar em práticas pecaminosas, não me assentar à roda dos escarnecedores. O texto de Tiago vai dizer assim: não sabeis vós que amizade com o mundo significa inimizade contra Deus, e aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus? O que ele está querendo dizer aí? Que ser amigo de práticas mundanas, ser amigos de escarnecedores, praticar essas práticas não agrada a Deus. Mas outro texto vai dizer que eu tenho que ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, que eu tenho que levar a semente do evangelho, que eu tenho que pregar as boas novas, que é a palavra de Deus, que a igreja na terra, a igreja eleita, é aquela que mostra e leva a luz do evangelho, a fim de que as criaturas venham e conheçam a Cristo. Então eu preciso ter equilíbrio e entendimento disso. Não posso ter práticas. Era o que Deus estava falando na sua mensagem. Mas não me afastar de pessoas no ponto de não levar o evangelho. E era o que o judeu, de forma exacerbada, de forma muito grandiosa, ele interpretou. E até se afastou de corpo. Porque ele entendia que, não, nós somos escolhidos e ponto final. A promessa é só nossa. E não é bem assim. Que a gente sabe, glória a Deus por isso, não é bem assim. Terceiro subtópico, a circuncisão do coração. Aí Paulo começa agora a aplicar esse texto. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão. É claro, Deus chamou o povo escolhido, isso é fato, é bíblico. Ele chamou um povo com uma propriedade peculiar. Tá aí também a gente tem que olhar o porquê do judeu se achar tão exclusivista, ou ter essa visão. Foi assim que Deus escolheu e chamou. E aí vem um camarada, né, Paulo, trazendo uma outra visão disso. Vamos lá. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo vem trazer, não vem dizer que está errado, mas Paulo vem completar o que faltava, mostrando que a verdadeira circuncisão é aquela do coração. Se tem um prepúcio que temos que cortar nos dias atuais, é o prepúcio que muitas das vezes prende o nosso coração naquilo que não agrada a Deus. É o prepúcio que muitas das vezes coloca o nosso coração naquilo que não é da vontade de Deus. Quantos de nós, por conta do pecado, somos constantemente bombardeados e colocamos o nosso coração no lugar que não temos que colocar? E aí o apóstolo Paulo vem dizer, agora o prepúcio que você tem que cortar como prioridade não é mais o prepúcio do órgão genital, mas sim o prepúcio do coração. O prepúcio que muitas das vezes nos prende num lugar que não é para estarmos mais. Aí Paulo começa a aprofundar
no sentido da circuncisão. Então agora temos que circuncidar sim o nosso coração, circuncidar o nosso pensamento, cortar aquilo que não agrada a Deus. Afinal, a condição do gentio sem Deus, a nossa condição sem Deus era uma condição antiga. Agora estamos, glorificados seja o nome do Senhor, colocados num outro patamar, colocados numa outra situação. E quando eu digo num outro patamar, não é no sentido de arrogância, é no sentido de entendermos que Deus nos tirou das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. No outro patamar, no sentido de práticas, de mudança de vida, de nova criatura. Por isso que agora a circuncisão tem que ser feita nas minhas práticas, no meu coração, no meu entendimento, à luz da palavra de Deus. Glória a Deus. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então a circuncisão agora somos nós. Então, se antigamente circuncidava, para a gente ilustrar melhor, circuncidava apenas o prepúcio masculino, agora eu tenho que circuncidar o corpo inteiro. Eu tenho que circuncidar os meus pés onde eu piso, eu tenho que circuncidar as minhas mãos onde eu coloco, eu tenho que circuncidar os meus olhos onde eu ponho eles, eu tenho que circuncidar os meus ouvidos e principalmente circuncidar a minha mente e o meu coração. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, a circuncisão agora não é só externa, é de dentro para fora. Afinal, somos a carta lida de Cristo, somos a igreja eleita. Então requer um novo nascimento e eu preciso circuncidar a minha vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Agora, tratando da circuncisão física externa da época, quero trazer não uma curiosidade, né? Mas algo para acrescentar na aula, que está no texto aqui do capítulo 17 de Gênesis. Olha só, porque muitas pessoas, algumas falam, quem foi o primeiro circuncidado? Talvez você se pergunte aí, né? Quem foi o primeiro circuncidado? Foi Isaac? Quem é que foi? Foi Ismael? Foi Abraão? E aqui o texto do capítulo 17 de Gênesis, no versículo 23 em diante, já deixa bem claro isso aqui. Ó. A instituição da circuncisão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens, da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Está aí, os primeiros circuncidados. Abraão, todos que foram comprados ali, né, como Deus tinha mandado, e o próprio Ismael, aos 13 anos, foram os primeiros circuncidados. Está aí uma resposta bíblica aí para o nosso coração. E eu finalizo esse tópico dizendo, os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão, e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Então, os gentios não faziam parte da circuncisão, por isso estavam excluídos da aliança com Deus, mas excluídos pelos próprios judeus. Porque o plano de Deus de redenção é para que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E os gentios também estão nesse plano. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. No próprio livro de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 10, nós vamos ver ali, né? Quando o Espírito Santo ali vai repousar e batizar os gentios ali, trazendo mais uma prova de que Deus traria a sua promessa não só para os judeus, mas para todo aquele que nele crê. Não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos para o nosso segundo tópico, que tem por nome Estranhos ao Concerto da Promessa. Nessa parte o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Então, se eram chamados incircuncisos, estavam estranhos ao concerto da promessa. É como um estranho que chega na porta da nossa casa. Quando a gente não conhece, a gente atende lá, a pessoa fala e a gente não sabe quem é, e a gente fica meio ali com o pé atrás. Né? Assim era o gentio, estranho, tanto para os judeus quanto para eles mesmos. Nós vamos aprender aqui. Primeiro subtópico. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo.
viviam imersos no paganismo, ou seja, nadando de braçadas no paganismo. E paganismo, de uma maneira mais simples de dizer, paganismo é igual práticas que não me levam a lugar nenhum. A grosso modo dizendo, paganismo é isso. É claro que se você buscar o significado de paganismo, na etimologia da palavra, vai lá sair adoração a vários deuses, uma adoração politeísta a vários deuses, enfim. Mas paganismo é algo que não nos leva a lugar nenhum. E essa era a condição dos gentios. Tinham práticas pagãs. Um texto para ilustrar isso, a gente vê ali a batalha de Elias com os 450 profetas. Que Elias ali desafia eles, e eles ficam ali, a Bíblia mostra que eles ficam clamando um tempão, e o Deus dele não responde, depois Elias vai lá e clama ao Deus de Israel, e ele responde por fogo, ali mostrando que o Deus daquele povo não respondia, né? O Deus pagão não respondia. Então, somente o Deus de Israel, o nosso Deus é vivo, ele vive, oh glória a Deus. Então a vida deles era uma vida sem Cristo, não conhecia. Era a condição dos gentios sem Deus. E quantos estão nessa condição sem Cristo? Quantos de nós andávamos numa condição sem Cristo? Quanto tempo eu andei numa condição sem Cristo? Aceitei a Cristo com 26 para 27 anos. Por quanto tempo perdi por este mundo andando? Às vezes em adorações pagãs, por que não dizer assim? Mas Cristo, oh glória, pela sua boa vontade, um certo dia ali, numa igreja pequena, ali no bairro do Jardim Santa Fé, levantei as minhas mãos e aceitei a Cristo. Costumo dizer que Ele me aceitou, né? Eu não aceitei, mas Ele me aceitou e me colocou hoje, me tirou das trevas, me colocou no reino do Filho do seu amor, assim como fez com você também que me vê e me ouve através desse vídeo, e vai continuar fazendo com muitas vidas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, essa era a vida deles, uma vida sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. A religiosidade é algo perigosíssimo. A religiosidade cria uma barreira, muitas das vezes intransponível. Pessoas com culturas enraizadas através da religiosidade, fica de uma certa forma difícil de levar algo para essas pessoas. Mas, para mim pode ser impossível, para você pode ser impossível, mas para o Espírito Santo não. Para o nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus, não é impossível, não é intransponível. Ele entra, afinal a palavra de Deus diz que ela é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, oh glória, vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração do homem. Então a palavra de Deus ela vai onde nós não podemos ir. Então muitos de nós andávamos numa vida sem Cristo, e essa era a condição dos gentios. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Em João 8,32 vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles não conheciam a verdade. Então como é que iam ser libertos se não conheciam a verdade? Estavam numa vida sem Cristo, não conheciam a verdade. O próprio texto de Lucas 19 vai contar a história de Zaqueu, uma vida sem Cristo, mas ali sobe numa figueira, e o texto mostra que Jesus passando, ele sobe, porque era de pequena estatura, para ver Cristo, e Cristo olha para ele, Zaqueu, desce daí que hoje convém pousar em sua casa. E depois quando Cristo vai para a casa dele ali, o texto nos mostra que Zaqueu ali, numa conversão, diz, olha Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir até 4 vezes o que eu peguei. Mostrando a conversão ali de um homem que estava sem Cristo e agora está inserido no plano de salvação, em arrependimento, em regeneração. Essa era a condição dos gentios, essa era a condição de Zaqueu, essa é a condição de muitos que estão hoje ainda, essa era a minha condição, talvez a sua condição, mas hoje nós temos uma vida em Cristo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa era a condição dele, estranhos à promessa. Segundo subtópico, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Separados da comunidade de Israel. Se você pega o texto do capítulo 9 de Atos, você vê Saulo indo perseguir a igreja. E ali acontece o encontro de Saulo com Jesus. Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali começa a mudança da vida de Saulo, que mais na frente vai vir ser chamado de Paulo, o nosso apóstolo Paulo, que escreveu muitas das nossas cartas, inclusive essa que estamos estudando. E ali nós vamos ver a mudança. E aqui,
o comentarista ele traz, separados da comunidade de Israel. Saulo era judeu, fariseu, mas espiritualmente, falando no sentido espiritualmente, era um estranho quanto ao conceito da promessa. Olha que interessante isso. Era judeu, era fariseu, circuncidado ao 8º dia, toda a prática de circuncisão física, mas era um estranho ao conceito da promessa. Ali ele tem um entendimento e começa a mudança da vida de Saulo. E começa a mudança da vida de Saulo por meio de Jesus Cristo. Oh glória! E ali ele começa a ser inserido na promessa. O Saulo que era circuncidado, mas estava estranho à promessa. Então, é claro que aqui o tema traz a condição do gentio sem Deus. Mas nós precisamos trazer também uma visão prática. Porque naquele tempo o gentio era aquele que não tinha o prepúcio cortado. Mas hoje o gentio é aquele que ainda não conhece a Jesus. É aquele que não tem o prepúcio cortado do coração. É aquele que não cortou as práticas antigas. E assim era a vida de Saulo. Mas depois ele é circuncidado o seu coração por intermédio de Cristo. Muda a sua vida. E ele vem vir a ser o nosso amado apóstolo Paulo, que veio ser um grande homem de Deus, que escreveu várias epístolas, várias cartas, instituiu várias igrejas ali. E foi levando o evangelho, porque ele tinha o chamado de ser o apóstolo dos gentios. Oh, glória a Deus! Então, eles não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Ou seja, então todo aquele, vamos trazer para hoje, todo aquele que está separado da comunidade de Israel, o gentio estava separado, não podia usufruir dos benefícios da aliança de Abraão, porque não tinha conhecimento. E quantos hoje não estão podendo usufruir dos benefícios? E eu me arrisco a dizer até aqueles que estão dentro da igreja. Muitos que estão dentro da igreja não estão usufruindo dos benefícios da promessa de Abraão, por falta de conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Na carta de Pedro ele vai dizer assim: antes cresci na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É de suma importância crescer no conhecimento para usufruir, oh glória, e não ser mais um estranho à promessa, porque essa é a questão. O texto literário nos mostra a condição dos gentios da época sem Deus, mas nós precisamos trazer para hoje. E muitas das vezes, muitos de nós nos tornamos gentios de hoje. Nós que já aceitamos Jesus, se não vigiarmos e não prosseguir em conhecer e aprimorar o nosso entendimento com o Senhor, podemos deixar de usufruir dos privilégios. Oh glória! O maior privilégio que temos é o da salvação, mas temos benefícios para usufruir aqui nessa terra ainda. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Dessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão, ou seja, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Uma vez iluminada a mente, aberto o entendimento, oh glória, cingir os vossos lombos com entendimento, eles começaram a entender. E quando a gente começa a entender, a gente entende que nós não estamos mais separados da comunidade de Israel. Oh glória, em Efésios, Paulo vai dizer assim: agora já não é mais estrangeiro nem forasteiro, mas é concidadão dos santos, da família de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome, ou seja, judeu, gentil, seja quem seja, o muro da separação foi desfeito. Então a condição do gentil sem Deus, ou a condição daquele que estava sem Deus, agora essa condição foi desfeita pelo sangue de Jesus. Agora o que precisamos é apresentar, é conhecer o Senhor, para que não estejamos mais separados da comunidade de Israel, no entendimento. Então, essa era a condição do gentio. Essa é a condição de muitos ainda hoje que estão à margem, dizendo: não, mas isso não é para mim. Não, mas isso não é para mim. Eu costumo dizer que Deus quer salvar erudito, mas também quer salvar simples. A promessa de Deus é para o mais sábio e para o menos sábio, se é assim que podemos dizer, porque Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia! E glorificado seja o nome do Senhor. É claro que ele levanta, a Bíblia diz, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, mestres.
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Cada um tem a sua vocação dentro do corpo de Cristo, mas Deus quer salvar a todos, do mais simples ao mais sábio, se é assim que podemos chamar. Ou seja, então essa condição do gentio sem Deus, essa condição do mundo sem Deus, agora, nós que somos igreja, precisamos mostrar para esse mundo que essa condição só vai continuar se eles quiserem, porque Deus se manifestou, trazendo o plano de redenção para todo aquele que nele crê. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Terceiro subtópico: alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Então, eles estavam separados. Então, iam ficar alienados, à margem. Não iam conhecer quanto aos pactos, principalmente do advento do Messias. Estavam alienados, estavam separados. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Agora, ainda trazendo para nós. Quantos hoje, e se não vigiarmos, podemos estar alienados quanto à questão dos pactos da promessa. É por isso a importância da escola bíblica dominical, para cada vez eu me achegar mais, para cada vez eu aprender mais e não me sentir alienado. Afinal, a condição dos gentios era de alienado, mas agora não somos mais alienados. Agora temos ligação direta ao Pai, temos contato, comunicação com o Pai. E não precisamos mais estar alienados. E ainda trazendo para o nosso ato litúrgico de culto. Muitas das vezes, quantas pessoas se sentem alienadas no culto? Pois é, o pregador está pregando, ela não entende, fica, como a gente costuma dizer, voando ali na mensagem. E muitas das vezes atribui a culpa ao pregador, mas muitas das vezes não é. Muitas das vezes é nós mesmos nos alienando do conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento mais profundo literário das Escrituras. E quando, observe que o crente que tem práticas constantes de estudo, de aprender na escola bíblica dominical, o culto dele à noite é um culto melhor. Porque ele aprende na escola dominical e vai com um teor mais profundo de entendimento da mensagem. Quando o pregador está ilustrando o contexto da época, lá do livro de Levítico, de Êxodo, seja qual for, ele entende porque ele participa de escola bíblica dominical. Então o pregador consegue trazer a questão literária, o aluno da escola bíblica entende. Traz na questão figurada, ele entende. Quando aplica no espiritual, então, glória a Deus, mais ainda, porque o espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido, como diz as Escrituras. Então, a importância de aprender para não estar alienado na questão da liturgia, falando. Agora, na questão da lição, os gentios eram alienados. E quantos estão alienados hoje? À margem. Mas nós temos o dever de mostrar a palavra de Deus para eles. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Oh, glória a Deus! Eu finalizo esse tópico dizendo: a antiga condição dos gentios era desoladora, viviam sem Cristo, estavam separados de Israel e eram estranhos ao concerto da promessa, mas agora não estamos mais separados. Oh, glória, porque Ele nos amou e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Não estamos mais estranhos, não. Agora somos da família, somos herdeiros. Tito 3,7 vai dizer assim: para que sejamos justificados pela graça e sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro tópico: sem esperança e sem Deus. Então, se eles eram chamados à incircuncisão, se eles eram estranhos à promessa, eles também estavam sem esperança e sem Deus. Essa era a condição do gentio. Agora vamos pensar: quantas pessoas hoje estão no mundo sem esperança e sem Deus? Quantas pessoas não têm mais esperança em nada? Não têm mais esperança no futuro? Não tem mais esperança na política? Não tem mais esperança na economia? Não tem mais esperança na família? Não tem mais esperança na libertação de um ente querido? Não tem mais esperança que dias melhores virão? É um cenário preocupante. É bem certo que eu não quero trazer nada surreal aqui,
e nem trazer uma falsa esperança, essa é a palavra. E muito menos trazer coisas que podem soar como uma utopia, algo que não existe. Não, não é o objetivo. Mas o objetivo bíblico é nos trazer esperança. E a palavra esperança, nós vamos aprender aqui, que o principal objetivo dela no sentido bíblico é trazer esperança quanto às promessas bíblicas. E a maior esperança que temos nessa vida aqui é saber que o nosso Jesus nos prometeu vir, voltar outra vez e nos levar. Ô glória! Então, entre tantas esperanças que podemos ter nessa terra, essa é a maior. Então, os gentios viviam sem esperança. E aquele que não conhece as Escrituras, que não se aproxima de Deus, ou que ainda não conheceu o Evangelho, ele vive sem esperança. E é disso que vamos tratar aqui. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo vai começar a tratar porque eles viviam sem esperança. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas, conforme eu disse. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança, por causa da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Ou seja, a influência da filosofia grega. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Aí tem um ditado muito: me diga com quem andas que eu te direi quem és, não é isso? De uma certa forma, com quem mais a gente se relaciona é o que mais a gente pega. Então, quando a pessoa se relaciona muito com a Bíblia, né, assim, o pregador, o professor, ele automaticamente decora, ele vai armazenando mais coisas, porque ele se relaciona muito com a palavra de Deus. E os gentios se relacionavam com a filosofia grega. E a filosofia grega pregava ao contrário do que as Escrituras diz. A Escritura diz que vamos morrer sim, mas vamos ressurgir. Como morremos com ele, vamos ressuscitar com ele, em glória. A alma, nós temos a imortalidade da alma, que está, para alguns, no paraíso, no seio de Abraão, como alguns dizem. A alma que está com Cristo, ela, quando o Senhor Jesus voltar, vai se juntar ao corpo. E aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. Assim nós cremos, assim a Escritura nos ensina, mas os gentios da época não. Eles eram altamente, constantemente ensinados pela filosofia grega que isso não existia. Ou seja, que ali acabava tudo, não tinha uma vida além túmulo, que no nosso caso a gente sabe que não, que tem uma vida além túmulo, conforme está na carta de Tessalonicenses, mas para eles não. Então esse era o contexto deles. Então por isso que eles eram desprovidos de esperança. Uma vez eu vi um vídeo e o rapaz ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse assim que nós somos a média dos livros que lemos e das pessoas que nos relacionamos. E tem um sentido isso aí. Então se nos relacionamos com aquele tipo de pessoa e não lemos livro nenhum, vamos ficar aquela média, de uma certa forma. E essa era a média dos gentios. Se relacionavam com a filosofia grega, com os ensinos gregos. Então eles eram desprovidos de esperança. Quantas pessoas hoje estão desprovidas de esperança? Quantas pessoas hoje são céticas, incrédulas? Porque se você buscar e olhar no sentido mais profundo da vida dela, você vê que culturalmente ela se relacionou com essas práticas. Mas, para Deus nada é impossível. E o Espírito Santo, oh glória, por meio da igreja, vai alcançar essas vidas e tem alcançado muitas, e vai alcançar muitas mais ainda. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Ou seja, estavam desprovidos mesmo da esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. A esperança é a âncora da alma. Que frase interessante, que palavra boa essa aqui. Âncora que prende o navio. E a esperança é a âncora da alma. E a nossa alma precisa ter esperança. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. As aflições do tempo presente não vão se comparar com a glória que em mim você é de ser revelada. Romanos 8,18. A esperança, Paulo vai escrever a carta e vai dizer que 3 fundamentos estão firmados. A fé, a esperança, mas a maior deles. A fé, a esperança e o amor, mas o maior é o amor. Ou seja, as palavras de esperança. Tessalonicenses diz que ele vai vir com som de alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, uma palavra de esperança. O próprio Jesus diz em João 14, o versículo 1 em diante, diz: credes em Deus,
cresça também na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vou, teria dito, vou preparar-vos lugar, mas eu virei outra vez para que onde eu estiver estejais vós também, oh glória. São palavras de esperança. O próprio apóstolo Paulo diz assim, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Ele vai dizer em outro texto assim, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, porque a minha fé está na esperança do Senhor Jesus, oh glória. Então agora nós temos esperança, glória a Deus, é a âncora para a alma. Os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas, por conseguinte a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Quantas pessoas sem esperança em meio ao caos que estamos vivendo, em meio à situação que estamos enfrentando, quantas pessoas desprovidas de esperança, mas a igreja, representada por mim e por você que me vê e me escuta aí, nós temos a mensagem de luz, nós temos que levar a esperança a esse mundo, oh glória, porque eu outrora andava sem esperança, talvez você que me vê e me acompanha aí também andava um dia sem esperança, mas Cristo te alcançou, Cristo me alcançou, a mensagem de esperança chegou no meu coração, aleluia, chegou no seu coração, e que nós levemos também essa mensagem de esperança para vidas, assim como os gentios, que a condição deles era essa, desprovidos de esperança, mas agora temos esperança no nosso Senhor. Segundo subtópico, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Então, não significa a expressão sem Deus que eles não criam em nenhum Deus, mas acreditavam num Deus que não ia fazer nada por eles. Essa é a questão. Então a nossa crença, ou a nossa fé não pode ser só nominal. Ah, eu creio em Jesus. Não, tem que ser em prática. Para quê? Para criar experiência. Para criar proximidade. E por isso que muitas pessoas estão sem Deus no mundo, na condição dos gentios. Porque os gentios de hoje são aqueles. A condição dos gentios sem Deus. É isso o tema? A condição dos gentios sem Deus. E a condição do mundo sem Deus? A condição das pessoas sem Deus, desprovidas de esperança. Não é assim? E elas vão dizer, muitas delas, que tem Deus. Mas o nosso Deus, Ele não quer apenas que nós usamos a nossa boca para dizer eu creio em Jesus. Ele quer que eu tenha práticas. Ele quer que eu me aproxime dele, oh glória, para me sentir na pele a esperança, sentir a sua presença, oh glória. Ao contrário dele, eles eram politeístas e idólatras, como eu disse, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Nosso Deus não divide a sua glória. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. João 17,3. Vou ler esse texto aqui. João 17,3. Os desígnios de Deus mudando o curso. Olha só que maravilha. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Oh glória! Essa era a condição dos gentios, entregues ao paganismo, estranhos. Quantas promessas de Deus, chamados incircuncisos, sem esperança e sem Deus. Mas olha o texto que mostra aqui. Olha o texto de João 17,3. Deus nos revelando e mostrando que Ele quer se relacionar com a gente, conforme diz o texto, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E eu finalizo esse tópico dizendo, a antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Essa era a condição dos gentios sem Deus. Essa era a minha condição sem Deus. Essa talvez era a sua condição sem Deus. E essa é a condição de muitas pessoas hoje ainda, sem Deus. Mas nós que somos a igreja viva, a igreja eleita nessa terra, temos a responsabilidade, de levar a luz dessa mensagem para vidas, para que eles entendam que Deus os ama, como diz o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Oh glória! Então agora, se são incircuncisos em práticas,
podem ser circuncisos em prática, se é assim que podemos dizer, porque Paulo disse que a circuncisão agora nada é, e a incircuncisão nada também é, mas sim a observância aos mandamentos. Oh, glória a Deus! E eu finalizo e concluo aqui. No outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Então essa era a condição dos gentios. Finalizando aqui. Sem esperança e sem Deus, estranhos quanto à promessa e chamados incircuncisos. Essa era a nossa condição. Mas agora a nossa condição é nova. É uma condição de igreja eleita. É uma condição nova, de nova criatura. É uma condição de filho. E agora podemos usufruir desses benefícios. Glória a Deus. Eu agradeço você que me acompanhou nessa videoaula e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Na próxima aula, vamos tratar sobre o tema Cristo e a nossa reconciliação com Deus. E eu te aguardo na nossa próxima videoaula. Deus te abençoe grandemente, ricamente e poderosamente. Fique na paz.